Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao canal Psicocrânio e hoje nós vamos para a nossa quarta aula de Psicologia Comportamental. Hoje nós vamos falar sobre condicionamento operante. A minha ideia não é falar sobre o criador, sobre Skinner, nem nada disso. A minha ideia é ir direto ao conceito. Então, para você entender o conceito de condicionamento operante, você tem que entender primeiro o conceito de comportamento operante. A maior parte dos nossos comportamentos produzem mudanças no ambiente. Esses comportamentos que produzem mudança no ambiente são chamados de comportamento operante. Então, se tem um comportamento que produz uma consequência, ou seja, que produz uma alteração no ambiente, ele é um comportamento operante. Operante de operar mesmo, de operar uma mudança no ambiente. Lembra disso? As mudanças advindas do comportamento operante são consideradas consequências. Então, definindo, o que é o comportamento operante? São os comportamentos que produzem mudanças no ambiente. O que são consideradas consequências? Consequências são as mudanças advindas do comportamento operante. Ponto. Nas aulas anteriores você aprendeu sobre o comportamento respondente. Lembra lá que tinha um S de estímulo e o S significava uma alteração no ambiente e R de resposta que significava um comportamento, uma forma de reagir do organismo. No condicionamento operante, esse conceito não se esvai. Ele continua válido, ele continua existindo, entretanto, há um acréscimo. As respostas produzem uma consequência e essas consequências podem influenciar nessa resposta. O diferencial do condicionamento operante reside no conceito de que as consequências influenciam e até mesmo determinam em algum grau se os comportamentos que as produziram ocorrerão outra vez ou não, em maior ou menor frequência. Eu peguei aqui uns exemplos para te explicar melhor. Temos aqui no canto esquerdo uma sequência de respostas. E temos no canto direito possíveis consequências para essas respostas. Então vamos ali para o primeiro comportamento. Dizer oi. Uma possível consequência é ouvir um olá ou um outro oi. Se toda vez que o indivíduo, que o organismo produzir a resposta de dizer oi, ou seja, o comportamento de dizer oi, e houver a consequência de ouvir um oi do outro lado, um olá, será que não é possível que haja uma maior frequência de dizeres de oi? Agora, imagina que uma pessoa diga oi, tenha esse comportamento de dizer oi, e a consequência de determinado ambiente seja ignorar a pessoa ou o comportamento do oi. Será que nesse referido ambiente, devido a essa consequência, na próxima vez a pessoa vai dizer oi também? Esse é um exemplo de consequências influenciando no comportamento. Se você entendeu isso que eu acabei de te dizer, você já pegou toda a sacada do condicionamento operante. Consequências influenciando um comportamento. Aqui eu coloquei exemplos de consequências produzidas por comportamentos inadequados. Dá uma olhada ali no primeiro exemplo. Fazer bagunça em sala de aula. A consequência, a atenção do professor. Você pode reparar que na maioria dos casos quem faz muita bagunça em sala de aula geralmente é carente. E a consequência de atenção do professor e inclusive dos outros alunos vai fazer com que essa carência seja suprida, ou seja, a consequência é exatamente o que ele quer, essa atenção. E essa atenção, como consequência conquistada, vai fazer com que o comportamento, mesmo que inadequado, volte a repetir, ou tenha mais probabilidade de repetir, né? A mesma coisa acontece, por exemplo, quando uma criança está no supermercado com a mãe ou com o pai
e pede alguma coisa que eles não têm a intenção de comprar, não têm interesse em comprar. O que uma criança começa a fazer? Começa a fazer birra, começa a chorar, começa a espernear, começa a colocar os pais em situação de vergonha. E aí, o que os pais costumam fazer para essa situação acabar? Eles costumam dar aquilo que a criança quer. E se a consequência foi ele conseguir o que queria, qual é a probabilidade de acontecer esse tipo de comportamento novamente quando ele for ao mercado? É maior. E cada vez que ele consegue, vai aumentando. Da mesma forma, à medida que ele não consegue, vai diminuindo até se extinguir. Então, a ideia do condicionamento é o seguinte: se o comportamento é influenciado ou controlado por suas consequências, é possível manipular as consequências para compreender como se dá a interação comportamento-consequência, ou seja, resposta-consequência, e que também podemos modificar comportamentos programando consequências específicas. Essas consequências específicas vão ter outros nomes, pode ser reforço, pode ser punição, são assuntos que a gente vai estudar na próxima aula. Mas a ideia do condicionamento operante é essa. Espero que tenha ficado claro na sua cabeça para que a gente possa partir para a próxima aula. O conceito base do condicionamento operante reside na ideia que o comportamento operante produz uma consequência e essa consequência, sendo negativa, positiva, dependendo de como o organismo vai encarar, pode influenciar se esse comportamento vai voltar a ocorrer mais vezes ou se ele vai ocorrer menos vezes e até mesmo se extinguir. Ou seja, a aquisição de um comportamento através da consequência programada. Até a próxima aula.